Muito bom dia, gente. Estou muito feliz de fazer parte desse evento inovador, né? Ainda hoje em dia, realmente como vocês colocaram aqui, poucas pessoas ainda trabalhando, atuando nessa área de inserir a espiritualidade nas organizações, mas como eu atuo a minha vida toda, né, com a espiritualidade conectada a um trabalho de autoconhecimento, então eu sempre reuni no meu trabalho a filosofia, a metafísica, a psicologia. Meu trabalho sempre teve uma característica que eu chamo de universalista, né? E eu desejo muito que o mundo todo vá cada vez mais adquirindo essa característica aberta, despreconceituosa e universal. Eu acho que a gente vem sentindo isso nas últimas décadas, essa abertura, a comunicação que a internet propicia é extraordinária, aproxima tanto as pessoas, né? Isso vai quebrando, né, uma série de barreiras culturais, religiosas, espirituais ou não, né? E é isso que eu venho conversar com vocês hoje aqui, contribuir. Agradeço muito o convite, né, a todos vocês que estão organizando o evento e um espaço também que eu não conhecia, muito bacana aqui, muito bom também poder, né, fazer parte disso tudo. Olha só, gente, para mim a espiritualidade, concordo com todas as suas palavras, inspiradíssimas, né? Eu vejo a espiritualidade realmente, quando me perguntam o que é ser um grande espiritualista, eu sempre coloco, ao meu ver, que ser um grande espiritualista é viver pelo espírito, pela alma, né? É ser muito autêntico. A espiritualidade vem da nossa essência, é ser essencial. Eu acho que tudo que é contra a espiritualidade é tudo que mata a essência. Não é? E eu acho que é um caminho que, dentro das organizações, no meio corporativo, está se buscando, né, intuitivamente, geração a geração, está havendo essa mudança, não é isso? Os X, Y, Z, né? Todas as gerações aí vêm buscando naturalmente essa ânsia, uma ânsia que é da alma, que é do coração, né? Uma ânsia que eu acho que vem cumprir um grande objetivo, na minha visão, evolutivo, né? Eu vejo a humanidade em evolução contínua, mas uma evolução em termos de padrões de ética, né? Uma evolução não só tecnológica. A gente fala em evolução tecnológica, ela é mais óbvia, ela é mais aparente, né? Ela salta aos olhos, mas a evolução que está acontecendo por trás, ela é muito mais importante, ao meu ver, até, porque é a evolução da ética da humanidade que vai conduzir o ser humano à felicidade. Todos querem ser felizes, né? Por trás do nosso cotidiano, do nosso trabalho, dos nossos compromissos, há a busca contínua por sermos felizes, né? E há um outro aspecto muito importante, que faz parte dessa manifestação da nossa essência, ao meu ver. Sermos felizes passa inevitavelmente pelo caminho da troca e do cuidarmos uns dos outros. Eu não vejo como, e eu não falo isso no sentido de qualquer obrigação moral, porque quem me conhece sabe que a minha visão, de forma nenhuma, é seguindo preceitos religiosos ou morais. Eu falo isso por uma questão, né, de princípios humanos mesmo. Vivemos em família porque cuidamos uns dos outros, vivemos em sociedade porque cuidamos uns dos outros, né? Quanta gente envolvida, sempre que eu dou uma aula, uma palestra, até comento com muitos dos meus alunos, quanta gente envolvida para isso aqui acontecer, além do que estamos vendo. Pessoas que construíram esse prédio, pessoas que permitem que, né, que toda essa tecnologia exista. Gente, muitas gerações para isso acontecer. Se nós olharmos uma visão maior, transpessoal, né, se não olharmos só o dia de hoje. O dia de hoje tem muita gente de boa vontade aqui envolvida, todos vocês, na verdade, porque o evento só acontece com todos nós juntos, né? Mas tem muita gente envolvida, e tem, né, toda a história humana está aqui, vamos dizer assim, né? Tem alguém que confeccionou essa roupa, que construiu, que criou esse microfone, ou seja, cuidamos uns dos outros. E as organizações têm um papel de justamente representar em nível mega aquilo que nós temos no nível do micro-universo. É o macro-universo que representa o micro-universo. E eu acho que as organizações passaram por muito tempo pelo mesmo processo que a gente viu acontecer nas relações pessoais. Passou por períodos
ditatoriais, autoritários, como antigamente os pais eram autoritários, né? Cuidando dos seus filhos com muita rigidez, mas esses tempos passaram, né? As pessoas se humanizaram, o feminino e o masculino se unificaram, estão se unificando. Hoje eu vejo fundamentalmente aqui com vocês um ganho do feminino, porque a espiritualidade é o sentir, é o feminino, né, que falta ainda em grande parte, mas está se construindo dentro das organizações, né? Como eu disse, eu acho que antigamente pensávamos, e ainda hoje, em parte, né, está mudando, é o processo, estamos no processo. Eu acho que sempre as organizações, as empresas, foram vistas como grandes núcleos de poder pátrio, né, o poder paterno, o poder que gera, que provê o dinheiro, mas também determina e exige obrigações e disciplina e trabalho. E não é ruim, não, isso tudo é importante, é necessário, é o que gera produção, né? E essa produção supre necessidades e, de uma certa maneira, protege os interesses sociais, né? Coletivos, individuais, certo? Mas, na realidade, não dá, ninguém é feliz de verdade só sob regras, tentando ser produtivo a qualquer custo, não é verdade? E eu acho que essa humanidade que é a verdadeira espiritualidade que as organizações precisam para encontrar o feminino que faltava, né? Eu acho que vivemos a época do feminino sendo conquistado. Se nós pensarmos até em termos do funcionamento do cérebro, o cérebro esquerdo, que é o racional, ou seja, ele tem o arquétipo da energia masculina, ele regeu, né, especialmente os últimos 400 anos da ciência, né, e talvez até tentando, obviamente, muitos ganhos, e é mais que necessário, e é só gratidão por todo o avanço que a humanidade tem percorrido nesses 400 anos de ciência, né. Eu mesmo utilizo muito a ciência no meu trabalho, porque a espiritualidade e a ciência cada vez mais se aproximam, a física quântica e a metafísica, hoje se tornam, né, paralelas em grande parte e dividem até cientistas, alguns mais tradicionais, outros mais com uma visão mais aberta. Mas uma coisa que é extremamente importante, que eu venho, né, falando há muito tempo sobre isso, eu acho que esse aspecto do feminino representa agora o uso do hemisfério direito do cérebro, o uso do lado subjetivo, intuitivo, humano, né? Eu acho que é preciso que não mais se reprimam as emoções. O ambiente de trabalho, por muito tempo, foi um ambiente onde emoção era quase proibida, não era assim? Antigamente, ou ainda hoje em dia, dependendo da empresa, dependendo da organização. As emoções eram quase proibidas, né? Você não pode mostrar emoção, quase que um símbolo de demonstração de fraquezas, né? E claro que qualquer pessoa, e eu falo porque uma das facetas do meu trabalho é a metafísica da saúde, ou seja, todas as doenças têm causa emocional, isso é fato, é fato. Cada vez mais a própria ciência verifica isso. E todas as pessoas vão adoecendo quando não podem expressar a sua totalidade, né? Você querer se tornar uma peça, uma máquina, de uma engrenagem, por melhor que você seja, né, você pode ter uma grande vocação para aquilo que você faz, ser muito hábil naquilo que você faz, né, ou como gestor, você pode ter equipes muito hábeis, porque você é um bom líder, mas, às vezes, se você não for um líder no sentido amplo da palavra, de liderar, em primeiro lugar, a própria vida com harmonia, para poder refletir para com os outros essa harmonia. Senão você vai exigir dos outros o que exige de si mesmo. Aí eu já entro na psicologia. Isso é projeção de personalidade. Você vai ser duro com os outros como você é duro com você. Você vai exigir muito o resultado dos outros como você é perfeccionista, não é? Porque a tendência das pessoas para tentarem gerar resultado, gerar lucro, é serem perfeccionistas na visão, na melhor das hipóteses da visão do mundo capitalista, na sua grande maioria. Então, é preciso equilibrar isso tudo e entender que a espiritualidade, ela não é conversávamos agora, né, pouco, Roberta, ela comentando isso comigo, né, não deve ser uma coisa separada, à parte, né, aliás, a Lia também aqui, amiga,
e não é uma coisa separada, à parte, é uma coisa que está inserida, deve estar inserida no contexto do nosso cotidiano. Eu vejo, num nível maior, quando eu olho a evolução humana no todo, né, e o nosso tempo, eu vejo que um dia esses limites entre primeiro, segundo e terceiro setor vão desaparecendo, se você prestar atenção. Parece distante isso que eu estou falando. Primeiro setor, né, o governo, a área pública; o segundo setor, as empresas comerciais; o terceiro setor, as ONGs, né, a área filantrópica. E essa visão de separação, ela ainda é fruto de uma outra época, de uma outra era. Para o terceiro milênio, a tendência é que, em primeiro lugar, o terceiro setor e o segundo setor vão quase que se tornando algo amorfo, e vão se misturando e vão se mesclando. Tanto que todas as iniciativas que antigamente eram muito exclusivas do terceiro setor, a filantropia, movimentos sociais, não é? Ou um olhar de maior cuidado com o interior do ser humano dentro das empresas, algo que já está começando a acontecer. Estamos aqui porque isso está começando a acontecer, e eu acho que vai se solidificar daqui para frente. É como se fosse, entre aspas, o terceiro setor, pelo menos num nível ainda mais subjetivo, talvez não tão objetivo, já mergulhando na área do lucro, das empresas comerciais e daí por diante. O contrário também é necessário. Eu diria para vocês, na minha visão psicológica, que o segundo setor, a área comercial, representa o aspecto racional, o hemisfério esquerdo, sabe? Que controla, que dirige, que gera resultado. E o terceiro setor é o hemisfério direito do cérebro, subjetivo, intuitivo, emocional, espiritual. E você precisa também, o terceiro setor, por exemplo, ele tem muitas falhas, pelo fato de não adotar a administração, a regência, enfim, do hemisfério esquerdo, do racional, para ser mais produtiva. Vemos muitas instituições que estão realmente congeladas, né? Paradas no tempo, no passado, exatamente porque também não absorvem com facilidade aquilo que o segundo setor, a área do lucro, tem para oferecer. Ou seja, os dois lados precisam, né? Acho que carecem ainda um do outro, né? Precisamos dos dois juntos. Digamos assim que é o poder de um lado, né? Representando o lado racional, mas o lado da emoção, da troca, o lado onde nós pensamos nos outros e não somente em nós. Eu vejo como o grande salto assim dentro da espiritualidade, esse desenvolvimento do lado espiritual dentro das organizações, justamente inserir um olhar humano, e eu não digo isso só para gerar bem-estar no ambiente organizacional. Eu falo isso no sentido muito mais do que só gerar bem-estar. É você realmente adotar como missão da sua organização um olhar de serviço ressignificado. Deixa eu explicar isso para vocês. Porque a gente fala que o dia inteiro você ouve falar isso, né? Olha, sou um prestador de serviço, essa empresa presta tal serviço, né? Fala-se isso o dia inteiro, você lida com isso o dia inteiro. Mas perdeu-se o sentido original. A palavra servir seria aquilo que eu comentei agora no começo do nosso papo, é você realmente ter o senso de que cuidamos uns dos outros. Isso é um fato, você não vive sozinho, você não evolui sozinho numa ilha, né? Você não tem como ser feliz sozinho. Se valorize, tenha o seu poder em suas mãos, sua individualidade, mas valorize e respeite quem está ao teu redor, independente de nível hierárquico, independente de qualquer coisa, né? Então, eu vejo que é importante entender que todos os serviços prestados por qualquer empresa devem, ao meu ver, começar para se adaptar até, mas eu nem gosto, às vezes, muito de usar essa palavra adaptar, porque parece que você está fazendo para agradar, né? Vou me adaptar para poder existir, eu preciso existir. Ok, no sentido lógico, racional, materialista, é isso, é existir enquanto empresa na sociedade, né? Mas, mais do que isso, é para você ter um senso de existência de valor mesmo, de agregar valor às pessoas, né? Agregar valor à vida cotidiana de cada um. Então, acho que mais do que nunca vivemos um tempo em que é preciso considerar
o sentimento humano, o valor de cada um. As pessoas que trabalham para uma empresa existir, são elas, de fato, não um modo de dizer, são elas, de fato, os seres humanos que estão dedicando ali o seu projeto de vida, o seu sonho, seus objetivos, o que há de mais precioso, que é o tempo do viver, né? É o tempo do viver. Isso é o que há de mais precioso. Então, há necessidade, e eu acho que os grandes líderes, vocês que são muitos, eu sei aqui, se não todos, né, líderes na área em que atuam, é muito importante que vocês também se reprogramem, que vocês se trabalhem. Eu espero contribuir um pouquinho hoje com isso aqui. Se retrabalhem, ressignifiquem, especialmente porque cada um vem de uma história pessoal, de uma geração, né? Então, tem gerações que, claro, vieram de um outro sistema, não existia internet e não existia tanta rapidez na mudança das coisas, né? E, imagina, no passado você pensava em prosperidade como algo sólido, uma marca muito forte, uma empresa sólida. Hoje a prosperidade acontece fluida e virtualmente de uma maneira que você não tem controle. Quer dizer, até tem controle, mas você precisa entrar numa coisa. Aí eu vou remeter, só vou beber um gole d'água. Tá bom o ritmo ou quer que eu desacelero? Que eu fico no ritmo paulistano. Então, assim, turma, isso me faz lembrar uma teoria que eu gosto muito, do Jim Rock, que é fundador da Visa, né? E ele criou um conceito, não sei se todos conhecem aqui, da K-ordem. K-ordem, já ouviram falar? Já ou não? Não? K-ordem, o sistema caórdico, né? A K-ordem, na verdade, é a junção, ele foi realmente um dos pioneiros, né, nessa prática de colocar dentro da construção de um novo projeto, e, evidentemente, o sistema Visa é um sucesso absurdo, mundial, né? E ele conseguiu, e hoje ele ensina isso, ele se dedica a isso, né, em dar palestras, ele criou uma instituição só para falar do sistema caórdico. Caórdico é uma palavra que reúne caos e ordem, porque ele quer dizer o que com isso? Que não dá mais para você tentar seguir uma visão organizacional somente pela ordem, como era no passado. Aí, juntando tudo o que eu falei, seguindo só o hemisfério esquerdo, seguindo só o lado racional, com uma predominância somente da energia masculina. Deu para compreender? Juntando um pouco os conceitos. Então, na verdade, você precisa de caos. O caos é necessário, né? E o que é o caos? O caos é a mudança. O caos é a crise necessária para você poder promover mudança. Então, o problema é quando, dentro de um ambiente profissional, você nota que a crise está instalada, é necessário o crescimento de todos, precisa melhorar a comunicação, precisa melhorar a afetividade. Algo que eu falei para vocês, é o lado feminino, muito mal trabalhado ainda nos ambientes, né, corporativos. Então, é você conseguir inserir a afetividade, isso é espiritualidade, é isso que eu quero que vocês compreendam. Espiritualidade não é inserir um olhar místico, necessariamente, ou religioso. Não é? Existem parâmetros universais da espiritualidade. É essa espiritualidade que as organizações têm que se abrir para poderem, inclusive, crescer no terceiro milênio, onde essas novas gerações, daqui a pouco, tomam conta do sistema e, inevitavelmente, vão fazer esse caos acontecer, como já está acontecendo. Não é? Ou seja, quando vocês falam da geração Z, né, que está tão conectada no mundo online, né, virtual, e desejando algo mais, desejando se autorrealizar, né, serem felizes de verdade naquilo que fazem, por exemplo, na realidade é isso, eles estão tomando conta, né, todos estão tomando conta, só que nós não temos que pensar que são eles somente de uma geração, apesar, né, dessas gerações serem designadas pela época em que nasceram. Na verdade, eu vejo de outra forma, eu vejo como arquétipos, ou seja, eu posso absorver o que a geração Z está aprendendo nesse tempo, se eu me abrir para isso, né?
se eu ficar aberto para isso. Então, a espiritualidade universalista é isso, é a humanidade, é a afetividade, é uma ressignificação do sentido do servir, do serviço. Serviço prestado deveria ter um sentido de missão sempre, algo maior, porque as pessoas querem isso. Vocês não querem isso para vocês? É ou não é, gente? Todos aqui não desejam isso? Ganhar cada vez mais um significado tal que o trabalho não seja, em nenhum dia das suas vidas, visto como obrigação. Obrigação é imposição, gente, é ditadura, uma ditadura que você mesmo se impõe porque você tem condicionamentos nesse sentido. E aí você não percebe que impõe aos seus colaboradores, entende? Você acaba impondo para as pessoas que você coordena, que você cuida, porque você tem aquele padrão. Então, é necessário você se curar desse passado, não é? Para que você consiga encontrar o novo agora, como eu disse a vocês. Não abrindo mão de tudo que havia acontecido, de toda a experiência adquirida. Por quê? Vamos voltar para o de Rock, né? O conceito da K-ordem. A K-ordem é um conceito que exige o equilíbrio. Você precisa estar na intersecção entre o caos e a ordem. Se você for demais para a ordem, você tem um sistema absolutista, ditatorial, que cerceia o sentimento, a emoção, que cerceia o sonho, porque o sentimento é o princípio do sonho, e o sonho é a mola propulsora da criatividade. E se não há criatividade, você não encontra o novo tempo, você não dá significado para aquilo que você realiza. Concordam? Então, por outro lado, você não pode ir demais para o caos, porque senão você tem, segundo o próprio de Rock, a anarquia. Você vai para a anarquia, para o caminho anárquico. Então, a ideia é justamente o equilíbrio, caos e ordem em equilíbrio. O caos é a espiritualidade, porque ela traz, no bom sentido, né, no nível do equilíbrio, claro, né, a espiritualidade em alto nível, que é essa espiritualidade que estamos conversando agora, uma espiritualidade que faça vocês consultarem os sentimentos, a intuição, consultarem o lado humano de vocês, que não segue as mesmas regras do lado mental, racional de vocês. Não é verdade? Só que isso exige coragem, porque é preciso romper, às vezes, com uma tendência que vocês têm tido até de construção de carreira, entende? De carreira, de projeto de vida, de condução da sua empresa ou da sua equipe como gestor. Vocês vêm conduzindo a vida de vocês com muito mérito e tal, mas às vezes até isso é ruim, né? É bom e ruim, né? É bom, você se orgulha disso, mas tudo que você se orgulha demais vira ponto de vaidade. E se você tornar isso um ponto de vaidade, você não muda, você não cresce. Ou seja, não esperar que o mundo mude de fora para dentro. A espiritualidade significa fazer com que a essência espiritual transpareça e mude o mundo, porque é assim que funciona. Todos os caras que tiveram a coragem de transformar o mundo de alguma forma foram loucos no seu tempo. Ninguém foi aplaudido, todos foram loucos no seu tempo, todos foram vistos como o caos, entende? Mas é esse caos que você hoje se encanta, se admira, não é? Te inspira, não é verdade? É o teu livro de cabeceira, de alguém ali que te inspira, mas você não para ver que é você que está vivendo esse momento histórico. Não é aquele cara que já morreu, que viveu 100 anos atrás, 200, 300, 500. Ou seja, se inspire nele, mas seja você o herdeiro dessa missão, entende? Então, a missão nossa é justamente conseguirmos inserir verdade, né? Eu acho que as organizações precisam disso, ainda que se quebrem regras antigas que são cerceadoras da liberdade do ser. Eu tenho, dentro da metafísica, nós temos 5 grandes leis da prosperidade, né? Que eu aplico sempre quando eu dou muitas palestras, workshops, cursos, né? Sou radialista na Rádio Mundial de São Paulo. E existem 5 grandes leis que eu sempre trato quando eu falo para as pessoas sobre a mudança de vida delas, né? E essas 5 leis da prosperidade, elas valem para as organizações do mesmo jeito. Eu vou explicar para vocês isso, que eu acho que é interessante. Depende da linha de pensamento que você segue, né? Eu não sei qual é a visão. Qual que é a visão? 7 dentro de qual visão?
Não, eu não sigo as leis herméticas exclusivamente. Na verdade, a minha visão ela não se prende a nenhuma linha específica de pensamento, entende? Sim, mas existe muita coisa que é questionável. Então, o que a gente aprende com um pouquinho mais de caos? A questionar tudo, entendeu? Então, na verdade, a gente não precisa seguir nenhum tipo de receita. A gente precisa olhar e, com bom senso, extrair o sumo das coisas, né? Então, é assim que eu procuro conduzir o trabalho, entende? Então, não existe nenhuma receita absoluta. O que eu vejo, inclusive, é como acabei de explicar, eu procuro aplicar também, sabe? Que é você procurar contribuir com o tempo de hoje com uma visão que eu vejo como mais lúcida, dentro de toda a minha pesquisa e a minha vivência, tá? Então, não estou seguindo o hermetismo, não, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu estou seguindo a metafísica, tá? Pode chamar dessa forma, metafísica. Existem 5 grandes leis metafísicas, e aí eu vou explicar para vocês como podemos aplicá-las no ambiente corporativo, e aí, daqui a pouco, no final da minha apresentação, eu vou propor para vocês um exercício de relaxamento e visualização criativa. Pode ser? Vamos fazer daqui a pouquinho? Que vai ser uma forma de aplicar, num único exercício, em alguns minutos, as 5 leis da prosperidade. O que são essas leis, né? Quando eu falo em prosperidade, eu não estou falando só de ganho financeiro, tá? Eu estou falando de felicidade, evolução, prosperidade em todos os setores da vida. Eu costumo colocar 8 setores: família, trabalho, dinheiro, saúde, amor, vida social, vida espiritual, lazer, equilíbrio emocional. Tudo isso é importante. E é isso que eu acho que as empresas precisam compreender. Estão lidando com seres humanos que têm todas essas necessidades. E quanto mais houver um olhar de servir um ao outro dentro da própria corporação, dentro da própria empresa, e de cuidar de verdade um do outro, isso vai criar um time, uma equipe com uma força autêntica. Não adianta você querer simplesmente prometer resultado, não é, financeiro, econômico, gente. Se você simplesmente aumentar o ganho de uma pessoa, entender que ela é muito... achar que ela vai, explicando melhor, que através do aumento de ganho de alguém, de lucros, ela vai ficar super motivada, é você reduzir muito o que esse ser humano é. Porque o ganho financeiro é muito importante, mas ele é um aspecto de vários. Compreende? Ou seja, nós necessitamos de muito mais, ambiente humano, possibilidades criativas, concordam? Então, é isso tudo que a gente precisa desenvolver. Não é? Então, eu vejo prosperidade como evolução, felicidade, harmonia, bem-estar. Senão, não é prosperidade profunda, autêntica, né? E é como eu estava dizendo para vocês, se você simplesmente aumenta o ganho de alguém, achando que a pessoa vai dar muito mais energia e empenho, pode até ser por um tempo, mas se ela estiver infeliz, ela vai perder totalmente o ânimo, a criatividade dela. Tem uma coisa que eu explico muito, que eu acho importante, que é o seguinte: a criatividade é fruto da liberdade do ser. Você só se faz criativo se você for uma pessoa livre. Então, não adianta querer falar, puxa vida, eu queria tanto que meus colaboradores fossem mais proativos. E com isso, para ser proativo, você tem que ter ideias próprias e não esperar só do externo, de alguém, concordam? Ou seja, todos nós temos que sermos líderes. Você querer ter apenas um líder e para cuidar de várias cabeças que não pensam por si mesmas, é uma visão do passado, de chefia, que, na verdade, só resulta num ambiente, vou até falar psicologicamente, um ambiente triste, um ambiente, na verdade, que tira a motivação. E, hoje em dia, com tantas possibilidades de você buscar na sociedade, né, empreender, startar, começar algo novo por você, você começa a desejar cada vez mais isso, não trabalhar em equipe e ser independente, porque você vê que o ambiente de equipe não te propicia saúde nos relacionamentos, não propicia liberdade para você ser você. E aí a tua criatividade morre. Isso, no mínimo, fica em coma, né? Dá para ressuscitar, mas, às vezes, está lá em coma há muito tempo. E você é tão capaz quanto qualquer outra pessoa de ser também um líder. Mas, observando, a liderança é absolutamente individual. Ou seja,
é entender que liderança tem vários perfis, né? Isso acho que vocês devem estudar bastante. Então, assim, liderança tem muitos perfis. Uma pessoa é líder quando ela também... Um tipo de líder pode ser um líder afetuoso, um líder que une pessoas, né? O outro é um líder mais sonhador, motivador, que impulsiona e motiva para concretizar um grande sonho, né? Que a empresa possui. Mas vamos lá para as 5 leis da prosperidade, que eu acho que é interessante, resume bem o que eu quero falar para vocês como proposta, ok? Como a gente reorganiza as ideias sobre felicidade e ou prosperidade dentro, inclusive, do meio corporativo, tá? E, a partir daí, eu vou dar umas dicas para vocês, inclusive, de mudança, de rotina, né, de vida. Eu sempre falo com os meus alunos, eu sempre ressignifico algumas palavras, eu tenho o hábito de falar muito as raízes das palavras. E a palavra rotina vem de roda, né? A palavra rotina vem de roda, a raiz da palavra. E, infelizmente, por tanto tempo, a rotina ficou como sinônimo de perda de liberdade, e, portanto, perda de liberdade criativa, que você, acho que normalmente fala de rotina de uma forma meio ruim, não é verdade, gente? Pô, essa rotina está me matando, ou rotina que... A rotina é vista de maneira negativa porque ela é vista como obrigação, obrigações, ou seja, a obrigação é algo que tira a minha vida. Mas eu preciso... As pessoas acreditam, né, que precisam viver por obrigações para que a vida sobreviva. Então, você nota que a vida perde o sentido? Eu tenho muitas obrigações para sobreviver, mas eu não vivo de verdade, porque viver é evoluir. E cadê minha evolução? Se todo o meu tempo de evolução é consumido na minha sobrevivência. Vocês entenderam? Ou seja, a rotina não é ruim, não. A rotina é necessária, porque ela está na natureza. Teu coração tem uma rotina para bater. Se ele não bater direitinho, se ele estiver fora da rotina, batendo descompassadamente, você tem que ir para o médico e se tratar. Seu organismo tem rotinas, e essas rotinas são ótimas. O dia e a noite é a rotina da natureza, não é? As estações do ano. A rotina é necessária, só que ela tem que ser vista de modo orgânico, né? Orgânico de verdade. O termo organização deveria ser, ou agora, nesse momento, mais comparado com o conceito do que é de verdade, um organismo. Porque não adianta você falar assim, olha, o cérebro é o principal órgão, então arranca o rim e vê o que acontece. Arranca o fígado e vê o que acontece. Não é verdade? Arranca o coração. Não dá, você não vai sobreviver só com o cérebro. Então não adianta você ter essa visão, não é? Esse tipo de visão hierárquica numa organização. Realmente é preciso, de maneira verdadeira, suplantar essa visão, essa imagem, né, de que o que importa é o que vem hierarquicamente, é o que é decidido na cúpula dessa empresa pela sua diretoria. Não mesmo. Se você tiver esse tipo de mentalidade, ainda mais hoje em dia, gente, hoje em dia é um tempo de você escutar as pessoas. Espiritualidade é isso, escute as pessoas, converse com elas. O mesmo que você não teve na tua casa, na tua infância, que é comunicação com seus pais, com seus irmãos, talvez, né? Uma maioria, não digo todos, mas a maioria não tem uma boa base nesse sentido afetiva, você transporta para o ambiente profissional e perde a conexão com as pessoas, o rapport. Você não tem rapport. Então, vamos lá, 5 leis da prosperidade para tentar dar um indicativo de um caminho, uma sugestão, tá bom? Primeira, e ó, eu quero observar uma coisa, eu queria que, enquanto vocês me escutem agora falar dessas 5 leis, eu gostaria de pedir para vocês que façam isso no nível pessoal também, não pensem só no trabalho, nas empresas ou nas equipes que vocês cuidam como gestores, tá bom assim? Vamos pensar também para vocês, para a vida de vocês. Primeira coisa que a gente faz, primeira grande lei da prosperidade é chamada lei do perdão e do auto-perdão. O que é o perdão e o auto-perdão? É o rompimento com o passado. Perdão, não pensa no sentido religioso, não é isso, eu chamo de perdão psicológico. O perdão significa, eu sei que o que aconteceu no passado, de ruim comigo, é porque eu não tive sabedoria também, de alguma forma. Ou seja, eu preciso ganhar sabedoria para saber lidar com isso. Então, ficar me vitimizando pelo que deu errado,
seja no nível pessoal, ou profissional, ou corporativo, se eu continuar me colocando vítima do passado, esse passado me oprime para sempre. Deu para entender? Então, o perdão que eu estou colocando é um perdão libertador, não é um perdão religioso que eu tenho que chegar e conversar e pedir perdão, não é isso. É um perdão como rompimento. Aliás, a palavra, vou eu lá para a raiz das palavras, né, de professor Pasquale aqui, perdoar significa doar para. O que quer dizer isso? Eu fiz o meu melhor, eu dou agora. Aquela energia eu dou, eu não vou ficar preso a ela. Eu vou realmente voar. Eu não vou ficar preso. Enquanto eu não perdoar a mim mesmo, não perdoar a minha família, ou enquanto eu não me perdoar, transporta isso agora para o ambiente de uma empresa. O que é perdão e auto-perdão? É mudança. O perdão é a mudança. É a hora que eu saio da vitimização do meu passado. É a hora que eu aceito que eu preciso viver a crise. Não a crise econômica, necessariamente, eu estou falando da crise de crescimento. A hora que eu abraço a crise de crescimento, significa que eu estou perdoando o passado e me perdoando, porque eu fiz o meu melhor. E se não fiz o meu melhor, é porque eu também não tinha conhecimento, ou sabedoria, ou maturidade para isso. Está entendendo, pessoal? Estão compreendendo? Então, na verdade, o perdão, ele precisa estar dentro, ele é um conceito espiritual que pode estar dentro do ambiente organizacional, onde eu aceito meus erros, minhas falhas e fraquezas, e eu aceito erros, falhas e fraquezas, não só de pessoas que fazem parte da equipe, mas também de outras empresas ou outras parcerias que não deram certo. Ou seja, até psicologicamente, quando eu saio daquela frequência emocional, energética, eu consigo sentir uma leveza. É um sentimento que, para ser alcançado, você precisa deixar de ser vaidoso. O que mata você na sua criatividade, na sua possibilidade de encerrar um ciclo, e a lei do perdão e do auto-perdão é ponto final, no ciclo antigo, é acabar com a vaidade. A sua vaidade te engessa, entende? A vaidade de tentar se justificar. O porquê que eu agi assim, por que minha empresa agiu dessa forma, por que tem que ser assim, por que eu não posso ouvir as pessoas de coração aberto, entende? Para conseguir compreender que existe uma maneira melhor de se viver e conviver, né? Então, na realidade, a lei do perdão e do auto-perdão é um ponto de partida, e a gente sempre começa encerrando o passado, encerrando o ciclo anterior, para conseguir viver o novo. Então, o sentimento que eu desejo a vocês, né, é claro que cabe a cada um de vocês avaliar se isso vale para vocês, mas o sentimento que eu desejo a vocês é o sentimento de renovação, de realmente acreditar que é possível eu começar, ainda que eu tenha uma estrutura, um projeto nas minhas mãos, que eu consiga recomeçar todo dia, que eu consiga realmente me reavaliar. E o perdão e o auto-perdão significa, em outras palavras, eu me questionar, sem vaidade, entende? Um questionamento sem vaidades, sobre tudo que deu certo ou não deu certo. Mas calma que é só uma lei, são 5, né? Porque logo você não vai ficar só nisso. Se você paralisar nisso, não é bom também, entenderam? Existe uma lógica nessas 5 leis. Na segunda lei, é a lei da atração. A lei da atração, ela significa algo que Jung chamava de sincronicidade. Então, na psicanálise, né, Carl Gustav Jung, ele chamava isso de sincronicidade. Então, a sincronicidade significa o quê? Existem determinadas situações na vida que você observa que tudo vai convergindo, não é, para algo diferente, que é uma sinalização da vida. Eu costumo chamar de mensagens silenciosas da vida. Você olha ao redor e você começa a observar. No mesmo dia, acontecem 2, 3 fatos mais ou menos ligados. Você fala, opa, né, a gente conversou sobre isso. 2, 3 fatos mais ou menos ligados. Você fala, opa, tem alguma coisa acontecendo. Isso é mais do que comprovado que nós temos um elo energético com coisas, pessoas e situações, que o próprio Jung desenvolveu teoricamente como a teoria da sincronicidade. Então, a lei da atração, no nível pessoal, significa eu ser capaz de compreender o que na sociedade, no mundo que me envolve, está conectado à minha essência. Olha que interessante. Quando você está fora da sua verdade, ou, em outras palavras, eu sempre digo que a tua verdade é a tua missão. Se eu estou na minha verdade, eu estou cumprindo a minha missão nessa existência. Se eu estou fora da minha verdade, provavelmente você está cumprindo a missão de outras pessoas.
Deu para compreender? Você está comprando ideias e talvez até se vendendo para elas, porque você não está sendo autêntico, por algum fator, condicionamento, enfim, né? Você acreditou nos limites que a sociedade colocou, porque você não quis observar que você é livre se você se permitir. É o que eu falei, todos os caras que foram inovadores no mundo foram loucos no seu tempo. Claro que você pode até chegar a um ponto que a sua loucura ela ganha tanto carisma que as pessoas começam até a te aplaudir, mas isso pode demandar um tempo. No começo, por um bom tempo, né, a sua loucura vai ser criticada. E é esse medo que vocês têm muitas vezes. Não é verdade, gente? É o medo da crítica do novo, porque, afinal de contas, ninguém faz isso. Mas gente, alguma pessoa faz pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, até criar o hábito coletivo, como é na vida pessoal, para se criar um hábito novo. Então, na verdade, nós precisamos entender essa segunda lei, que é a lei da atração, como aprender a criar, a partir do momento que eu vibro na minha essência, eu vou encontrar as parcerias certas, eu vou encontrar empresas certas, pessoas certas. As coisas não adianta forçar barra, digamos assim. Não adianta pegar pessoas que não estão conectadas com o teu ideal, com a tua essência, e querer forçar essas cabeças, não é? Você não está na sincronicidade correta, está trabalhando a lei da atração do modo errado, entende? E isso é uma realidade universal, isso é metafísica, não é? Então, eu preciso, para eu poder atrair do mundo pessoas e situações afins com o meu coração, com a minha essência, com o meu lado, com a minha verdade, né? Eu preciso estar na minha verdade. Então, todos aqui, todos nós, precisamos sempre nos reciclarmos, para podermos cada vez mais... a reciclagem significa, em outras palavras, igual o conceito da reciclagem do lixo, é pegar o que parece que não presta e dar um significado novo e utilizar aquilo para te impulsionar para o crescimento. E não só reclamar porque o lixo está ali, cheirando mal, porque o lixo está ali, fazendo mal para você, trazendo doenças para você. Você entende? Essa postura vitimista, ela é uma postura, como eu disse, vaidade e medo, muito medo. O medo disfarçado de razão. Então, eu vejo muito isso, né? Eu falo muito para os meus alunos o quanto as pessoas, até no cotidiano, na vida pessoal, usam a razão para disfarçar o medo. Você é racional, você é mais racional quanto mais medo você tem. Porque, na verdade, ninguém é racional no todo. Somos emotivos, somos afetuosos, afetivos, mas a maioria é reprimido. Então, você vai criando máscaras, né? Escudos, né? E você cria um escudo, como tua empresa pode também se escudar. Cada vez mais o que a gente vê é comunicação com o cliente, comunicação com as pessoas que desejam ou precisam daquilo que você oferta. Ou seja, cuidarmos uns dos outros, sentido de serviço, não é? Sentido de contribuição, até mesmo para que você seja uma pessoa verdadeiramente feliz naquilo que você realiza, né? Para que você seja uma pessoa que chegue lá, a que altura da vida for, que você vai encerrar aquele ciclo e poder orgulhosamente falar, puxa, que legal, eu fiz diferença, eu contribuí, eu realmente evoluí, minha evolução, eu transpareci para o mundo, entende? Então, aí está a segunda lei. Aí chega a terceira lei, né, que é a lei do merecimento. Vocês entenderam, então, né? A primeira lei, a lei do perdão, é o rompimento dos ciclos, que, mesmo nas empresas, é muito importante, não só no nível pessoal. A segunda lei da atração é você estar em sincronia com quem é ligado à tua essência, para que você cumpra a tua missão. A terceira, a gente chama de lei do merecimento, que aí sim significa clareza dessa missão. Qual é a tua missão? Merecimento, em outras palavras, vem não de um mérito externo, né? Eu acho que também isso é uma outra mudança que está acontecendo nessa mudança de milênio e que a espiritualidade nos traz. Chega de um mérito só externo, o mérito do lucro, dos resultados, os resultados, e o mérito interno. Essa interioridade é que é a grande chave da espiritualidade, que precisa cada vez mais ser inserida no meio organizacional. Então, você vê o valor interno. O valor interno significa
o que faz com que realmente eu sinta que o meu tempo de vida dedicado a esse trabalho, a essa empresa, realmente está fazendo com que eu me sinta orgulhoso de dedicar a minha vida? É minha vida ali, gente. A maior parte da nossa vida é dedicada ao trabalho. E como eu não vou buscar um significado maior, não é verdade? Então, a lei do merecimento, eu estou aqui mudando um pouquinho, invertendo um pouquinho o modo que as pessoas pensam em mérito. Não é o mérito dos ganhos, dos prêmios, dos lucros. É o mérito, esse é importante, tudo isso é importante, mas como fruto, não como foco único. Se você colocar como foco único o ganho, não é? Você se torna realmente uma pessoa que atropela a si mesmo e aos outros por fins. Eu costumo dizer sempre, é muito mais interessante para a sua felicidade e evolução que você viva por princípios do que por fins. Quando você só olha fins, né, a mentalidade de só ver os fins e buscar cumprir metas, e não, se não houver um respeito ao ritmo humano, se não houver esse cuidado humano, né, o respeito ao indivíduo, você massacra o lado emocional das pessoas. É como se fosse, de uma certa maneira, arrancar o hemisfério direito do cérebro, fazer a pessoa funcionar só com o esquerdo como uma máquina, entende? Ainda que seja, como eu falei antes, por uma motivação econômica, financeira, de ganho, mas que ninguém vai ser feliz só com isso, né? Eu costumo dizer na metafísica que o dinheiro, ele é metafisicamente, o dinheiro, ele é a sua liberdade de expressão no mundo e de ação. Pelo dinheiro, no sentido mais profundo, filosófico até, né, nesse sentido não econômico, mas filosófico, o dinheiro é a tua possibilidade de se autorrealizar no mundo, buscar fazer com que teus sonhos, desejos, anseios se manifestem, no nível individual e no nível grupal, coletivo, empresarial, entende? Então, é muito bacana quando você vê que você individualmente, ou a empresa com a qual você trabalha, ou sua empresa, ela está realizando um projeto de transformação real do mundo e da humanidade. Porque tua vida passa e a gente sabe que passa rápido. A gente daqui a pouco não está aí. Então, na verdade, é essa contribuição que é bacana deixar. Essa é uma espiritualidade universal, compreende? Então, na verdade, esse mérito de que eu falo para vocês é o mérito do sentimento claro de qual é a missão que eu estou realizando. Eu sei o mérito que eu tenho. E quando eu tenho um sentimento muito convicto de que eu estou vivendo de maneira digna, né, de maneira elevada, digamos assim, em termos de concepção de vida, de contribuição, aí eu trabalho aquela sincronicidade. Ou seja, se eu estou nesse sentimento de mérito, eu vou entrando na sincronia de todas as pessoas que estão igual a mim. Eu começo a atrair pessoas legais, parcerias legais, negócios legais. Eu começo a viver dentro de algo mais verdadeiro, mas que exige uma grande reciclagem, né? As empresas, por exemplo, elas se ressignificam muito pela questão de sobrevivência econômica, mas existem outras motivações, como eu estou explicando para vocês, para que você não crie ali um núcleo fechado, isolado, ilhado, né? Tem empresas que são ilhadas, exatamente porque elas até conseguem sobreviver, né, por enquanto, mas elas não estão abertas para o mundo que está se inovando, né, o tal do terceiro milênio. E aí vem a quarta lei, né? Quando eu passo eu sinto o mérito que eu tenho, existe uma quarta lei que chamamos lei da entrega. E essa lei da entrega representa o momento que eu confio e me conecto. É a hora que, né, o perdão é o rompimento com o passado, a aceitação da mudança, a atração é eu estar percebendo, olhando para o mundo ao meu redor, para perceber o que é verdadeiro, com quem que eu vou me conectar, onde está o meu rapport, entende? A terceira é eu conseguir sentir que eu tenho uma missão clara dentro do meu coração. Então, se perguntem agora, vocês têm uma missão clara dentro do coração de vocês? Existe isso? Quem sente que sim? Então, pois é, os outros não precisam chorar também, né? Mas dá para perceber um certo pesar, um pesar. E esse pesar é por quê? Porque falta algo maior que mova você, mesmo que tudo materialmente dê errado, você recomeça. Porque você tem dentro de você um guia maior, um sonho que te impulsiona, apesar de tudo. Vocês entendem, gente?
E aí você conectando, é muito legal, eu acho, essa visão das leis, porque você percebe que o sonho não te deixará só. Ainda que todos os elos atuais, por algum motivo, se rompam, você vai encontrar um novo mundo. Sempre haverá quem se ligue nessa forma de você ser. Mas tem que ter um processo de purificação. Né? O perdão que começou lá atrás é um processo de purificação. Então, se pergunte agora outra coisa. O que eu preciso purificar na minha vida profissional, financeira, para poder alcançar meus objetivos, meus sonhos? O que está tóxico na minha relação com o meu trabalho? Desgosto? Tristeza? Depressão? Gente, ninguém cresce de verdade desse jeito. É o que eu falei, você vai se escravizar, você não vai dessa forma ser feliz de verdade. E essa escravidão, né, ela às vezes é disfarçada, aí eu vou entrar num conceito até polêmico um pouco, mas assim, ela é disfarçada por um otimismo. E você sabe que eu costumo dizer que o otimismo não é tão bom quanto se pensa, chega a ser ruim. Eu não sei se vocês sabem que o otimismo ele é o principal sintoma da síndrome bipolar. Vocês sabiam disso, não? É o principal sintoma da bipolaridade. Por quê? Porque o otimismo é uma postura eufórica. E uma pessoa eufórica não está centrada. Ela está no externo, ela não está nela. Uma pessoa eufórica, otimista, né, esse otimismo que é estimulado, vamos lá, meta, otimismo, 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 esgota a pessoa. É torcer, torcer, torcer até ela desistir, cair de cama, ou então tentar virar uma máquina, né, workaholic ali, mas a pessoa não tem a menor alegria com aquilo, ela não questiona mais nada e certamente está sugando energia de outros setores da vida, sugando da família, sugando da saúde, sugando do lazer para ser o melhor naquilo. Isso é perfeccionismo. E perfeccionismo é vaidade. Deu para compreender? Porque quando você quer ser verdadeiro, você dedica aquele tempo para aquilo, mas você é flexível e você olha a tua vida num todo. Entenderam, turma? Então, na realidade, é isso que você tem que prestar atenção. O que está te movendo de verdade? Não é? E não se submeter e aceitar. O otimismo, portanto, tem que ser questionado. Qual é a postura, então? As pessoas me perguntam. Tá, então, se não seremos otimistas, seremos o quê? Pessimistas? Claro que não. Óbvio que não. O pessimismo também é doentio. O que nós precisamos aprender é a sermos serenos e, assim, felizes. Serenidade é algo que faça com que você pense com lucidez e sinta com intuição e clareza. A serenidade te dá o equilíbrio perfeito. Imagina, então, transportar essa serenidade, essa autêntica felicidade para o ambiente de trabalho, onde você tenha, na relação com as pessoas, um bom equilíbrio entre a lógica, o pensamento, a razão e o sentimento, o afeto, a humanidade, a intuição, porque nós somos isso. Compreende? Então, se houver esse equilíbrio, você tem um ambiente feliz, onde tudo vai ser próspero de uma forma natural, porque segue a essência, portanto, segue a missão de cada um, e cada um junto, né, todos juntos ali, cada um com a sua missão bem sentida e bem cumprida, promove a missão coletiva. É assim que funciona, de um modo saudável. Funciona de outras formas, talvez encobrindo aspectos doentios. Mas o aspecto saudável da vida funciona dessa forma. Então, a quarta lei, seguindo minha linha de raciocínio com vocês aqui, a minha quarta lei, que é a lei da entrega, chamamos lei da entrega, é uma confiança no mundo, é a confiança na sociedade do novo tempo, do terceiro milênio, é você se abrir para o novo e confiar no fluxo evolutivo que é maior que você, que é algo que está acontecendo, né, nessa mudança de era aí, muito evidentemente. É você não tentar reproduzir modelos, porque isso é resistência, entende? Nós temos que ter uma certa ordem, junto com um certo caos, entenderam? Eu preciso de ordem, eu preciso de caos, alternadamente, ciclicamente. E aí eu pergunto outra coisa para vocês, se perguntem, qual é o caos positivo que eu estou estabelecendo na minha vida? Qual é? Qual é o caos positivo que eu estou colocando? Ou será que eu estou só vivendo, preocupado no meu perfeccionismo de manter a ordem, a ordem, a ordem, a ordem, e dessa maneira você se torna duro, inflexível, rígido, e não percebe a mudança, que hoje em dia é muito rápida. Passou 5 anos, você já tem uma nova geração.
Antigamente, eu lembro quando era criança, se falava que você precisava de 25 anos para considerar uma nova geração. Hoje são 5, gente. Quer dizer, a mudança é muito ágil, o negócio é muito rápido, né? E como é que a gente vai, como é que vamos ser felizes? Percebendo o mundo como ele acontece. Não interessa a idade sua, interessa a sua mente, o seu coração. Então, há necessidade de uma reprogramação mental, emocional, para que haja uma reprogramação grupal. Mas vamos lá seguir a nossa linha de raciocínio. Então, a quarta lei, que é a lei da entrega, é, como eu disse a vocês, é uma confiança nesse novo mundo. É perder o medo e se arriscar. Então, o risco está presente nessa espiritualidade inserida no cotidiano corporativo, porque o risco não só, como eu falei, econômico, não, isso é pensado, é calculado até certo ponto, não é? Mas não temos controle de tudo. O sistema cai, não é verdade? Acabou de cair, agora há pouco. Por mais tecnologia, por mais razão, por mais domínio, você tem coisas que saem do controle, não é verdade? E aí, como é que você lida com isso? Só tentando restabelecer, olhando novas formas ou novas respostas, né? Estabelecendo ali, sendo flexível, como fomos flexíveis hoje, uns minutinhos aqui. Então, na verdade, você precisa de flexibilidade, que aí é o conceito que hoje tanto se fala de resiliência. O que é resiliência? Resiliência não é uma pessoa firme só, é uma pessoa, o exemplo que a gente dá, ideal da resiliência, é o bambu taquara, né? O bambu taquara é aquele que ele verga, e ele volta, mas ele não quebra, mas ele verga. Ou seja, vergar é importante, eu preciso me dobrar às mudanças e perceber quando elas precisam ser absorvidas. Isso é a lei da entrega, deu para entender? É a confiança no novo, eu estou me entregando à nova vida. E aí, chegamos à quinta lei. A quinta lei é justamente a lei da gratidão. E essa lei da gratidão, ela representa, aí sim, diante de toda essa forma de olhar a vida, a gratidão é talvez o sentimento mais espiritual de tudo isso, né? Porque a gratidão representa, literalmente, um sentimento de que a vida é graciosa. Entende? A gratidão não é simplesmente eu agradecer as pessoas. Também é importante. Valorizar cada um. Sim, faz parte da lei da gratidão. Agradecer pessoas, agradecer cada um pela contribuição que fazem. Mas a gratidão, acima de tudo, é um sentimento para com a vida de que o novo é bem-vindo, entende? De que a graça do novo é bem-vinda. Que eu não estou simplesmente tentando impor o meu modo de ser. Eu quero participar. Todas as pessoas. E aí eu fecho, resumidamente, claro, essas 5 leis. É interessante? Ajuda vocês? Então, ajuda a dar um outro olhar para o cotidiano de vocês, que vale para o pessoal e vale para o coletivo, vale para o grupal, vale para o corporativo. Mas uma coisa muito importante, todas as pessoas buscam uma coisa que é humana, é intrínseca, que é pertencer, né? Quando você não teve isso na tua infância, porque teus pais não estavam presentes ou não eram amorosos, você carrega, às vezes, por muito tempo na vida, o trauma da rejeição, porque você não se sentiu pertencente. E você quer isso na vida, e todos nós queremos. Nós queremos 2 coisas que são relativamente, aparentemente, incompatíveis. Queremos pertencer e, ao mesmo tempo, queremos sermos individuais. Ou seja, queremos uma individualidade, mas queremos o pertencimento. Isso é o equilíbrio ideal para você conseguir constituir elos, relações dentro do ambiente de trabalho prósperas, onde cada um é respeitado, mas todos têm um sentimento de um pertencimento a algo maior que tem uma missão, que é de todos, com sentido profundo, não com sentido superficial. Está ajudando a entender? Então, quando eu tenho um ambiente corporativo que propicia essa condição da pertença, do pertencimento, eu tenho um ambiente que as pessoas querem estar ali. E elas querem dar o seu melhor, porque elas confiam no projeto, no ideal, na missão, porque bate com a missão delas. E elas sentem que o tempo de vida que elas dedicam ali é gracioso. Ou seja, existe uma graça, existe uma recompensa que é muito maior que o salário ou o lucro que a pessoa tenha. Dá para compreender isso? Então, esse sentimento de pertencimento, vocês gestores, vocês
que coordenam grupos, equipes, ou mesmo você que cuida da sua própria carreira, você precisa ter isso. É um sentimento de que, de qualquer maneira, você sempre está ligado a outras pessoas. É o que eu falei, ó, nós não estaríamos aqui se não fossem muitas pessoas envolvidas para esse espaço existir, para o pessoal que projetou, Roberto, Alessandro, a equipe toda, né? E vocês, se vocês não tivessem acordado nessa segunda-feira e vindo para cá, eu também, não é? E todos os palestrantes. Então, na verdade, todos fazem parte, a galera da equipe, todo mundo faz parte. Então, é muito irreal, é muito ilusório você achar que sem conexão, sem pertencimento, você vai chegar em algum lugar, né? Algum lugar feliz de verdade, né? Com sentido, com significado. Então, o que a gente precisa, gente, é criar, primeiro entender a nós mesmos, né? Nos autoconhecermos. Aprofundem o autoconhecimento de vocês. Espero estar contribuindo um pouco com isso. Aprofundem esse autoconhecimento para que haja sentido na sua vida daqui para frente, o que interessa daqui para frente. Não é? Um outro conceito que eu falo muito na metafísica, que é interessante, você sabe que o tempo cronológico, a gente está muito acostumado com o relógio, né? O tempo cronológico, e ele é muito presente na vida econômica, profissional, porque você tem datas e dias e pagamentos e ganhos, e você tem datas e horários e tudo bancários, e é tudo muitos números e as horas são muito presentes. Mas não se esqueçam, tudo isso é uma ilusão desse mundo, porque dentro de nós, passado é só memória, futuro, planos, a realidade é a vida de agora, é o que está acontecendo no instante presente. Os hinduístas têm um conceito que eu gosto muito, que eles dizem assim, que só existe um eterno segundo na vida, ou seja, você tem um instante eterno, porque a vida é o presente em constante transformação. E as pessoas que vivem com a mente só presas ao passado ou ao futuro, elas não conseguem ser felizes. O passado te entristece muitas vezes, ou por saudade de algo bom, ou por arrependimentos. Mas isso também não é bom você viver de passado. Agora, se eu viver só de futuro, é só ansiedade, euforia, talvez até otimismo, que também não é lá essas coisas como a gente conversou. Vocês compreenderam? Vida real é a que acontece neste eterno segundo presente. Então, a gente precisa de uma coisa que o orientalismo nos ensina muito, o hinduísmo, o budismo, que é uma palavra chamada presença. Ou seja, a presença faz você olhar nos olhos, faz você respeitar o outro, faz você respeitar a si mesmo. Presença, porque a vida está acontecendo agora. Está ajudando aí, galera? Eu queria fazer com vocês, assim, eu acho que agora, fechando esses cinco indicativos aí das 5 leis, eu queria fazer um exercício com vocês, que envolve um relaxamento, uma visualização criativa. Vamos fazer? Vocês topam? Vamos fazer? Então, eu queria pedir para vocês, acho que todos já devem ter tomado cuidado de tirar o som do celular, mas se alguém não tirou, por gentileza, tire, só para não atrapalhar a concentração dos colegas, tá bom? E eu queria pedir para vocês que agora desligassem mesmo, façam isso que eu acabei de falar, por gentileza. Desliguem-se do passado e do futuro. O que vai fazer depois, daqui, à tarde, ou o que aconteceu ontem, hoje de manhã. Tira um pouquinho essas ilusões da mente, viva o real. Tua vida está acontecendo agora, como a minha também. É nosso momento presente que é a nossa vida. Você tem controle? Não é? Você não tem controle do amanhã, não é verdade, gente? Você não tem controle do momento seguinte, do instante seguinte, né? O sábio Jesus Cristo, ele falava, né, não se preocupe com o dia de amanhã, cada dia tem a sua questão. Eu não sei se você sabe dessa frase dele, cada dia tem o seu problema, seu mal, sua questão. Ou seja, ele é o primeiro para falar, não fica ansioso. Terapeuta, né, como ele era. Né? Então, assim, na verdade, essa visão, coach, Jesus era meio coach nesse aspecto. Né, e ele fala assim, olha, calma, foca no agora, presença aí. Beleza, galera? Então, eu vou pedir para vocês, por gentileza, eu vou colocar uma música e pedir para vocês se entregarem um pouco aí, fecharem os olhos, os 2 olhos, tá? Só para confiança. Então, fechem os olhos um pouquinho. E o primeiro ponto nosso de domínio, antes de dominarmos o mundo que nos rodeia, precisamos dominar nós mesmos, né?
E um exercício muito bom disso é dominar a nossa respiração. Então, por favor, comecem a respirar calmamente, sem ansiedade, mas com profundidade. E por alguns instantes, tá? Vá respirando calma e profundamente. Quando encher os pulmões de ar, você vai soltando o ar, também tranquilamente, até esvaziar completamente seus pulmões. Ao mesmo tempo, procure esvaziar sua mente do passado ou do futuro. Se permita viver esse momento como um momento inédito. Não traga julgamentos para esse momento. Não julgue nada. Estamos aqui apenas compartilhando um momento de paz, um momento de equilíbrio. E eu peço a vocês que se visualizem caminhando por uma praia límpida, deserta, ao princípio do amanhecer. Procure realmente sentir, se transportar, sentir o toque dos seus pés, descalços na areia. Relaxe e sinta que você descarrega pelos pés, como fios terra, como raízes do corpo, todo o cansaço, os medos, as incertezas. Toda a energia de tensão do seu corpo vai sendo eliminada pelas plantas dos pés. Contemplando à sua frente o mar, verde mar, de águas límpidas, cristalinas, e o azul do céu, o sol radiante. Se conecte com as forças da natureza, com as luzes, com a cor, com o cheiro do mar, o aroma do mar, através da brisa fresca que te envolve. Se transporte em mente e coração para esse ambiente natural, que pouco a pouco vai te harmonizando. Lembre novamente um pouco da sua respiração. Novamente, respire com profundidade. Esse ar puro que vem como brisa do mar. Então, você se dirige à água do mar, o mar calmo, e sinta a água purificando agora seus pés, suas pernas. Sinta a água do mar
purificando seus medos, receios, tristezas, todas as suas dúvidas, para que todo o seu mundo possa ser renovado. Você é o centro, é o epicentro do que acontece ao seu redor. O seu equilíbrio é o equilíbrio de tudo que você constrói, de tudo que você rodeia, de tudo que você materializa no mundo. Se prepare agora para ser um servidor de uma causa maior, para permitir que a sua essência se manifeste plenamente no mundo, no seu cotidiano. Então perdoe a si mesmo, perdoe seu passado, as possíveis derrotas que tenha tido. Não entenda nunca como um fracasso. Uma derrota não é um fracasso. Uma derrota é uma mudança de rota, uma mudança de rumo, uma curva. Aceite as derrotas como aumento da sua percepção, momento de virar a esquina, começar um novo ciclo. Banhe-se nesse mar, nessas águas purificadoras, permitindo que o passado se vá, inclusive aquela autoimagem que você tinha sobre si mesmo, negativa talvez, de uma pessoa insegura ou triste, ou muito tenso. Perdoe si mesmo. Você fez o que sabia, fez o melhor que pôde, mas aceite que você pode renascer. Permita-se um renascimento verdadeiro e profundo. Ao se retirar das águas, ainda diante do mar, concentrados, é o momento de contemplar um recomeço. É o momento de vislumbrar uma nova vida. É o momento de se conectar com o universo, uma nova onda de energia, de prosperidade, de felicidade, de pessoas que também vibrem nessa prosperidade, nessa felicidade. É o momento de entrar em rapport com pessoas, projetos, ideais que sejam engrandecedores para a sua evolução. Que você seja contribuinte na evolução de muitos. Permita que o novo chegue à sua vida agora. Abra seu coração, sua mente. Deixe as novas energias, essa brisa boa do novo chegar em você. Esse é o momento também de você colocar em sua mente seu coração, ou melhor ainda, deixar surgir espontaneamente a sua missão, o seu ideal maior. O que você busca, pelo que você vive. O que te move, o que te motiva, o que te faz feliz no viver. Não fuja disso, não ceda. Seja íntegro, autêntico, renasça.
eu peço a vocês que visualizem agora uma nova vida, pessoal, profissional, principalmente, acima de tudo, humana, pois você nunca deixa de ser humano, com seu amor, com suas dádivas, seus dons, contribuindo, cuidando de outras pessoas, como outros também cuidam de você. Então visualize com alegria agora, com esperança, com ânimo. Visualize com o sentimento de que é possível construirmos um mundo novo, um mundo equilibrado, humanitário. Visualizem seus novos sonhos como se já fossem realidade. Sintam-se merecedores. Não importa, não pense o quanto isso vai custar, ou quanto trabalho, ou quanto tempo. Esqueça os parâmetros da razão. Sinta, apenas sinta. Se permita ser movido pelo sentir também. Neste momento, vamos entregar à vida os nossos novos sonhos ideais. Apenas entregando a vida, apenas sentindo uma nova postura de confiança, recebendo o novo em sua vida e vibrando na gratidão pela oportunidade de construir um novo mundo. Então, por alguns minutos, por alguns instantes, apenas vibre na plena gratidão, na celebração da vida. Deixe que tudo ao seu redor, como extensões de você, reflitam essa gratidão. Assim, o mundo, a vida, será grato de volta. A graça divina, presente em cada ser, se fará presente na sua vida daqui para diante. Por alguns instantes, sonhe acordado esse novo mundo e irradie sua gratidão. Quem quiser, até estenda, ainda de olhos fechados, estenda um pouquinho as mãos, como quem irradia do coração essa energia de um mundo novo, como quem constrói com as mãos à distância essa nova vida. Apenas inspire profundamente esses novos ares, irradie sua gratidão por este momento, por este encontro e por todas as possibilidades que temos por estarmos vivos.
que o coração de vocês se conecta, de todos aqui. Quando nos permitimos visualizar essa conexão, isso se estende para todo o nosso cotidiano daqui para frente. Tudo que realizamos é fruto dos nossos sonhos, do modo que contemplamos as possibilidades da nossa vida. Inspire mais profundamente e com esse sentimento de gratidão, podem abrir os olhos. Muito bem, bom dia, gente, de novo. Te acorda de novo, né? Espero que acorde mais acordado, mais lúcidos, né? Eu gosto muito dessa palavra lucidez, ela significa cheio de luz, né? Lucidez é isso, vem da raiz da palavra luz. E aí eu olho vocês agora assim, parece que vocês estão mais, os olhos mais iluminados. Diz uma coisa para mim, quem conseguiu, vocês viram que a gente percorreu as 5 leis em alguns minutos, ajudou? Foi bom para vocês? Deu bons sentimentos? Sim? Quem sentiu na hora do perdão que conseguiu realmente virar uma chave, pelo menos inicialmente, uma sensação de, puxa, é verdade, eu posso olhar minha vida, me reinventar, eu posso de verdade olhar minha vida de outro jeito. Quem sentiu isso? Levanta a mão, por favor. Legal, legal. No segundo momento, quem conseguiu sentir aquela conexão, o rapport, olhar na sua visualização, que o mundo é maior, talvez, do que eu tenha pensado, imaginado ultimamente, que eu posso atrair pessoas e projetos e conexões, talvez mais linkados ainda com a minha verdade, com a minha essência. Quem conseguiu sentir isso bem profundamente? E fixa muito isso, turma. É o que eu falei no finalzinho do exercício. O que você sonha, realmente é o que acontece, quando é verdadeiro, quando é da alma da gente, entende? Então é muito importante, esse momento aqui eu tenho certeza que vai repercutir, vai reverberar na vida de vocês nos próximos dias, semanas. Fiquem atentos para isso, né? Aí depois, chega no terceiro momento, né, a gente trabalhou a questão da lei do merecimento. Vocês conseguiram sentir, ou nem que tenha sido agora a primeira vez, alguns já têm isso já mais certo, mas que existe uma missão maior dentro da tua vida. Quem conseguiu se conectar com isso também? Levanta a mão, por favor. Muito bom. E aí, no quarto momento, foi o momento da entrega, a hora que eu falo, eu confio no mundo, o mundo está pronto para mim, eu estou pronto para o mundo e o mundo está pronto para mim. Entendeu? Isso que é a lei da entrega. Né? Eu não ficar receoso. Né? Eu costumo dizer assim para os meus alunos sempre, você tem que tratar o mundo como quando você era criança. E para quem teve essa liberdade de falar, vou pegar um copo de leite na geladeira, como se fosse a casa da tua mãe, do teu pai, pais amorosos, né? Pensa desse jeito, tá? Não, se os seus pais não foram tão amorosos, você tem que reprogramar isso aí. Perdoa também. Mas a verdade é essa visão que a gente tem que ter com o mundo, para que o mundo seja receptivo para conosco, entende? Para que possamos achar o caminho do novo. Né? E é como eu falei, se as coisas não dão certo, derrota é mudança de rota, a palavra já diz. Fracasso não, fracasso é você querer assumir uma fraqueza que você não é. Não precisa disso, mas derrota, de boas, aceite. E aí o quinto momento para coroar, né, e fechar com chave de ouro é a gratidão. É a hora que você sente a gratidão de estar aqui, de participar desse momento, entender aquilo que eu falei, a vida é um eterno
instante presente. Isso é uma realidade universal. Quem sentiu essa gratidão, gente? De verdade. Então, maravilha. Bom, tá bom, né? Da minha parte, continuamos, né? Aí veio muita coisa boa. Estou com vocês aqui também. No finalzinho, a gente vai estar junto ainda num momento aqui, né? De um bate-papo, né? De um debate. Mas eu agradeço a oportunidade, espero ter contribuído com todos vocês, tá bem? E, como palestrante, até uma próxima oportunidade, tá bom? Agradeço.